No vídeo de hoje, eu vou considerar essa ideia maluca de que o Bitcoin chegará a 5 milhões de reais até 2030. E essa ideia nem é minha. Uma das maiores gestoras de fundo hedge do mundo, Cathie Wood, acredita que isso vai acontecer. O bilionário cofundador do PayPal, Peter Thiel, concorda com ela. E há muitos outros nesse pacote. Elon Musk, Jack Dorsey, Mike Novogratz, todos eles têm certeza que essa teoria maluca vai acontecer. E agora, antes de você rir dessa ideia e falar, impossível, me deixa compartilhar alguns dados, fatos e estatísticas que suportam essa teoria. E primeiramente, porque a ideia do Bitcoin de 1 milhão de dólares ou 5 milhões de reais vem da sua escassez. Ao longo da história, só vão existir 21 milhões de bitcoins. E essa totalidade só vai estar em circulação daqui 118 anos, ou seja, no ano de 2140. De forma que hoje já existam 90% dos bitcoins em circulação e os outros 10% vão demorar mais de um século para realmente serem inseridos dentro da economia. E aqui vai uma ideia mais maluca ainda. Se todos os milionários do mundo decidissem comprar um Bitcoin, eles simplesmente não conseguiriam, porque não há um Bitcoin para cada um deles. De acordo com o Credit Suisse, no final de 2020 existiam 56 milhões de milionários ao redor do mundo. E se cada um deles resolvesse ter esse ativo na carteira, cada milionário teria que se contentar com apenas 1/3 de Bitcoin na carteira, que tecnicamente ainda está errado, porque hoje já existem mais milionários e além disso a gente sabe que 4 milhões de Bitcoins estão perdidos atualmente, ou seja, cerca de 20% dos Bitcoins nunca vão ser transacionados ou recuperados. E assim nesse vídeo eu quero te mostrar fatos e argumentos do porquê essa loucura do Bitcoin chegar a valer 1 milhão de dólares até 2030 pode não ser tanta loucura assim. Então eu tô bem entusiasmado e vamos direto para o assunto. Primeiramente aqui então, se você não me conhece, eu sou Vinícius Maia, falo sobre criptomoedas, então se você se interessa para o assunto, já se inscreve no canal. Se você já é inscrito, deixa o like para me ajudar a fazer um conteúdo bom como esse, mas vamos direto para o vídeo sem enrolação. Então hoje o Bitcoin está sendo cotado por 40 mil dólares, tendo um market cap aproximado de 800 bilhões de dólares. E aqui vai o que precisaríamos para o Bitcoin atingir 1 milhão de dólares como preço da moeda. O valor precisaria subir 25 vezes o valor atual, transformando o market cap em 20 trilhões de dólares, que é uma quantia insana. Só para referência, isso aqui é o que 1 bilhão de dólares se parece ao lado de um sofá e um grupo de pessoas. É muito dinheiro, mas ainda não é 1 trilhão. Aqui é como 1 trilhão se parece ao lado da Casa Branca e um campo de futebol. Isso aqui também é uma representação do market cap do Bitcoin atualmente. Mas ainda não são 20 trilhões. A gente precisa chegar nos 20. E acontece que aqui está o que são 20 trilhões de dólares ao lado da Estátua da Liberdade e de um guindaste com prédios em volta feitos de dinheiro. Essa é uma quantia de dinheiro insana. Crédito para os Visual Capitalists pela referência, mas para isso sair daqui e chegar aqui em apenas 8 anos parece ser algo impossível. Mas agora me deixa trazer alguns dados para te mostrar como isso pode acontecer. E a primeira coisa que a gente tem que conversar é quanto de dinheiro é necessário para fazer o Bitcoin subir de preço. Porque mesmo que o valor de mercado supostamente nos diz quanto dinheiro há no sistema inteiro, a verdade é que ele não faz bem isso. E eu sei que isso pode parecer um pouco confuso no começo. Tudo que o market cap faz é pegar o suprimento de moedas atual e multiplicar pelo preço da moeda atualmente, que na verdade é o último preço de venda conhecido. Por exemplo, o valor de market cap do Bitcoin atualmente é de 800 bilhões de dólares. Mas isso de nenhuma forma significa que foi preciso 800 bilhões de dólares para o Bitcoin atingir esse valor. E muito menos que se o Bitcoin for para zero amanhã, os investidores vão perder 800 bilhões de dólares em valor. O que está se fazendo, na verdade, é multiplicando o valor do preço atual de 42 mil dólares pela oferta da moeda atual de 19 milhões, com o intuito de obter o valor implícito de 800 bilhões de dólares. E o que isso implica na prática é que se todos esses 19 milhões de bitcoins fossem vendidos ao preço atual de 40 mil dólares, 800 bilhões seriam obtidos, o que no fim das contas é impossível, porque se todas essas moedas fossem vendidas
com certeza haveria uma alteração de preço no caminho. Um exemplo aqui para a gente ilustrar isso são as ações da Apple. Seu valor de mercado de 2,78 trilhões de dólares é basicamente uma conta de multiplicação do número da quantidade de ações pelo número do preço atual de cada uma delas. Mas isso de nenhuma forma significa que a Apple possui 2,78 trilhões de dólares em patrimônio, por exemplo. E aí eu sei que o Bitcoin não é uma empresa, mas o importante a ser tirado daqui é que não precisa de tanto dinheiro igual você está pensando para o preço do ativo se mover. E a melhor evidência disso foi em 20 de dezembro de 2020. Tudo começou quando Elon Musk perguntou no seu Twitter se seria possível comprar um valor realmente muito alto em Bitcoin. E foi aí que diversos investidores começaram a se questionar se o Musk realmente queria entrar nesse mercado. Mas a verdade é que o mundo só descobriu que isso realmente aconteceu no relatório oficial emitido pela SEC em 8 de fevereiro de 2021. E aí acompanha comigo como foi a movimentação de preço do Bitcoin nesse período. No dia do tweet, o Bitcoin teve um preço de fechamento em 23 mil dólares. Mas no momento em que foi oficialmente anunciado pela SEC, em 8 de fevereiro, o Bitcoin chegou a 48 mil dólares. Ele mais que duplicou. Então, no período de 2 meses, as pessoas gastaram mais de 430 bilhões de dólares para dobrar o seu valor? Isso não tem como acontecer. O valor real gasto foi bem menor. E a verdade é que saber o valor exato seria praticamente impossível se a gente não analisasse cada transação. Mas teoricamente, dá para supor que o valor fica entre 10 a 20% do valor de mercado. O que significaria que em vez de a gente precisar de 20 trilhões de dólares, nós precisaríamos apenas de 2 ou 4 trilhões para o Bitcoin bater a marca de 1 milhão de dólares em preço. E sabendo que nesses 8 anos nós temos 96 meses, nós ainda precisaríamos de um fluxo de 20 bilhões de dólares por mês, que claro, ainda é um valor bem alto, mas muito menor do que o valor que a gente precisava anteriormente. E só como comparação, atualmente nós temos 2 bilhões de dólares entrando no sistema do Bitcoin por mês. E isso, como vocês já sabem, já está sendo bem favorável para o ativo. Mas a verdade é que a gente ainda está num fator 10 de diferença entre o que seria ideal para o Bitcoin valer esse preço até o ano de 2030. O que provavelmente indica que vai ser impossível o Bitcoin atingir esse valor nos próximos 8 anos, certo? Ou não? Existem alguns catalisadores que com certeza podem acelerar esse movimento. E por favor, eu peço que você tenha na cabeça que alguns deles são realmente bem subjetivos. O pressuposto aqui assumido é principalmente que o Bitcoin vai ganhar market share em 8 grandes mercados. E aqui como primeiro, você tem o mercado de remessas. Esse é basicamente aquele que envia dinheiro de um país para o outro, como que o mundo acabou fazendo, principalmente para ajudar a Ucrânia nesses últimos tempos. E a verdade é que esse mercado é lento, caro e ainda fecha nos fins de semana, facilitando bastante a penetrabilidade do Bitcoin nesse mercado. Então, se o Bitcoin capturasse cerca de 50% dessas remessas, isso adicionaria 300 bilhões de dólares ao seu valor de mercado ou 14 mil dólares em preço. E como segundo mercado, temos as moedas de países emergentes. E esse aqui envolve dinheiro, moedas físicas, contas poupança, em outras palavras, qualquer dinheiro que seja fácil de converter. E a parte de emergente aqui se aplica a alguns países que têm um processo de desenvolvimento para a modernização. Alguns exemplos aqui são os rublos russos, a rúpia indiana ou até mesmo o nosso real brasileiro. Nesses casos, com certeza o Bitcoin pode representar uma boa reserva de valor. E aqui, se 10% desse mercado fosse mantido em Bitcoin, significaria um aumento de 2,8 trilhões de dólares em market cap ou um aumento de 133 mil dólares em preço. E isso excluindo os 4 principais países emergentes do mundo. E como terceiro mercado, nós temos o dinheiro interbancário. Aqui é onde os bancos enviam dinheiro entre si e tudo isso acontece, óbvio, digitalmente. Mas em algum ponto do processo, eles precisam guardar uma moeda final, que usualmente é o dólar, mas não precisa ser. Poderia inclusive ser uma moeda digital, como o nosso grande Bitcoin. E nesse caso, se o Bitcoin conseguisse capturar 25% de market share, isso adicionaria 3,8 trilhões de dólares em valor de mercado ou 181 mil dólares em valor de moeda. O quarto mercado é o Tesouro Nacional, que é basicamente a reserva de dinheiro de países. E aí, se o Bitcoin capturasse 1% desse market share, aumentaria 3,8 trilhões de dólares em valor de mercado ou
181 mil dólares em preço. Como quinto mercado, os super ricos. E aqui é autoexplicativo, são realmente as pessoas mais ricas do mundo. E se 5% dos ativos dessas pessoas forem guardados em Bitcoin, o seu valor de mercado aumentaria em 4,1 trilhões de dólares, gerando um aumento de preço da moeda de 196 mil dólares. E aí, como sexto mercado, nós temos instituições de investimento. E aqui entram diversas instituições, como a BlackRock nos Estados Unidos, por exemplo. E se 2,5% dos ativos dessas empresas fossem guardados em Bitcoin, isso significaria um aumento de market cap de 4,1 trilhões de dólares ou 196 mil dólares em preço. Como sétimo mercado, empréstimo corporativo. Aqui é simplesmente como as empresas levantam fundos para poder utilizar em expansões ou até na própria operação. E se 5% desses valores forem mantidos em BTC, o seu valor de mercado aumentaria em 4,2 trilhões de dólares, gerando um aumento em preço de mais 200 mil dólares. E por fim, como último mercado, mas não menos importante, o ouro. E aí, se 50% do mercado de ouro fosse capturado pelo Bitcoin, isso originaria um aumento no valor de mercado de 5,5 trilhões de dólares, gerando 260 mil dólares de aumento no preço. E aí, claro que muitas dessas coisas são completamente subjetivas e a gente pode ficar brincando com a matemática da coisa para tentar, inclusive, chegar em resultados diferentes. Mas provavelmente eu e você podemos concordar aqui que esses valores não são surreais. Eu diria até que são um pouco conservadores. E como resumo final de market share de todos esses mercados, o Bitcoin chegaria a 28,5 trilhões de dólares, o que significaria um valor de 1,36 milhão de dólares por cada Bitcoin. E a próxima pergunta que você vai me fazer é: Meu Deus, Vini, eu preciso comprar essa moeda. Ela vai bater 1 bilhão de dólares. Claro que não. O Bitcoin é obviamente uma bolha, como dizem 3 em cada 4 investidores profissionais do Bank of America. O cara do filme Big Short, da Grande Aposta, também diz que o Bitcoin é uma bolha. Charlie Munger, Warren Buffett, todos eles falam que o Bitcoin é uma grande bolha. Então, obviamente, existem riscos. E quem sou eu para negá-los? Mas as ideias finais que eu quero que você tire desse vídeo não é para investir e achar que tudo é uma grande certeza. Muito menos que até 2030 o Bitcoin vai substituir mundialmente o dólar ou acabar com o sistema financeiro centralizado que a gente conhece. Muito menos extinguir todo o investimento em ouro. Até porque ele não precisa. Ele só precisa de uma pequena fatia de cada um desses mercados, que na verdade já é o que vem acontecendo, para ele finalmente atingir o valor de 1 milhão de dólares por moeda. Tudo está acontecendo exatamente como foi o planejado. E não fui eu que criei esse plano. Meu nome é Vinícius Maia e esse foi o Parada do Investidor. Fui. Ah, e uma coisa, se você se interessou aqui pelo conteúdo do Bitcoin e não viu ainda o meu vídeo para iniciantes sobre criptomoedas, eu vou deixar ele aqui no final para você. Eu recomendo que você assista esse vídeo porque ele está muito bom, principalmente para você que pode não conhecer alguns princípios básicos sobre as criptomoedas, fechou? Então valeu, até mais.